Olá, seja bem-vindo. Você escolheu XP e escolheu linguagens. E eu, Cláudia Fumi, escolhi essa questão para a gente fazer agora. Questão que tem texto 1 e texto 2, a gente vai olhar no comando para descobrir de que forma a gente vai ler o texto, porque não adianta ler o texto sem saber para que lado a gente está olhando. Então, nós temos assim, relacionando-se as ideias dos textos a respeito da história e memória das línguas. Então, a gente tem o quê? O assunto deles é a história e a memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, tá? Constata-se que, olha só, constata-se que significa dizer que você vai ler o texto 1, vai ler o texto 2 e vai chegar a uma constatação. A gente só vai marcar aqui depois que eliminar aquilo que está errado. Texto 1, extratos. Extratos com S são camadas, né? Então, extratos, camadas. Na passagem de uma língua para outra, algo sempre permanece, mesmo que não haja ninguém para se lembrar desse algo. Sim, é verdade, né? Por exemplo, o verbo pôr, antigamente, era o verbo poer. A gente não lembra disso, nem sabia. Mas a gente fala que o sol é poente e que a galinha é poedeira. Olha aí, ó. É um resquício daquilo que não existe mais. Pois o idioma retém em si mais memórias que os seus falantes e como uma chapa mineral marcada por camadas de uma história mais antiga do que aquela dos seres viventes, inevitavelmente carrega em si a impressão das eras pelas quais passou. Isso aqui é para explicar para a gente que a língua vem por estratos. Então, tem uma pessoa aqui, essa pessoa vai para o céu, mas a linguagem passa para essa pessoa aqui, que tem um filho que vai acabar herdando uma palavra sem nem saber que ela veio, ela perdurou mais do que a própria vida das pessoas. Se as línguas são arquivos da história, então, olha aqui, ó, as línguas são arquivos da história, né? É o que a gente viu aqui nesse exemplo. Elas carecem de livros de registro e catálogos. Então muita coisa da língua a gente carrega, mas não coloca nos livros. Aquilo que contém pode apenas ser consultado em parte, fornecendo ao pesquisador menos os elementos de uma biografia do que o estudo geológico de uma sedimentação realizada em um período sem começo ou sem fim definido. Tudo bem, nós guardamos aqui essa ideia dos estratos. A gente vai para o texto 2 e tem assim, na reflexão gramatical dos séculos XVI e XVII, a influência árabe aparece pontualmente. Tem uma influência árabe aqui, ó, e ela é pontual e se reveste, sobretudo, de tom bélico, né, de guerra, fundamental na atribuição de rudeza aos idiomas português e castelhano por seus respectivos detratores. Parecer com o árabe, assim, é uma acusação de dessemelhança com o latim. Então, a gente tem lá a língua portuguesa vinda do latim, aí tem alguma palavra de influência árabe, e assim, nossa, lá vem essa palavra. Relacionando-se as ideias do texto a respeito da história e da memória das línguas, quanto à formação da língua portuguesa, constata-se que. Então, o que a gente sabe? Que a gente vai olhar aqui e vai fazer uma constatação. A presença de elementos de outras línguas no português foi historicamente avaliada como um índice de riqueza. Então, aqui a gente não fala sobre a riqueza, aqui a gente fala sobre a herança, né, por causa dos estratos, lembre-se bem de que é uma herança, e aqui a gente fala que o português vem do latim, mas que ele recebe também influência do árabe. Então, olha só, a presença de elementos de outras línguas foi historicamente avaliada como riqueza, não tem essa ideia aqui. Então, a gente vai jogar fora. Letra B. O estudioso da língua pode identificar com precisão os elementos de... Identificar com precisão, não. Ele diz aqui que carece de livros. Então, essa aqui com certeza está errada. O português é o resultado da influência de outras línguas no passado. Está aqui e está aqui, tá? E carrega marcas delas em suas múltiplas camadas. Olha aí os estratos. Então, essa daqui é a nossa resposta. Mas você não vai marcá-las sem procurar o erro das outras. O árabe e o latim estão na formação escolar. Formação escolar, o texto nem fala sobre isso. Tchau para a letra D. A influência de outras línguas no português ocorreu de maneira uniforme. Uniforme? Que isso? Pode jogar a letra E fora e com certeza marcar a letra C. Fácil, simples, XP é para você.